Hugo, boa noite. Verónica, estás boa? Eu estou ótima e tu? Bem, também. Também? Muito bem. Sim. Olha, Hugo, muito obrigada mais uma vez por dispensares o teu tempo para termos aqui esta conversa. Por pas peu tempo, como dizem os franceses, para conversarmos um bocadinho. Olha, eu gostava de começar ora bem, estamos no dia 25 de janeiro, ontem foram as eleições presidenciais. E eu gostava de fazer aqui uma provocação. Assim, eu não preciso de provocar muito, eu já sei, não é? Mas gostava que falássemos um bocadinho, enfim, dos resultados. São surpreendentes. O que é que te apraz dizer sobre isto? Bom, boa noite a todos, a ti e ao nosso auditório. Respondendo diretamente à tua pergunta, não, os resultados não foram surpreendentes. Acho que a única surpresa, ou meia surpresa, se assim se pode dizer, a ter havido, foi uma surpresa positiva e foi uma abstenção que, não sendo baixa, foi ainda assim mais baixa do que aquilo que tinha sido expectável em alguns cenários, enfim, catastróficos. Falava-se, obviamente, sobre, sobretudo por questões da pandemia, falava-se de uma abstenção recorde na base dos 3 quartos, isto é, 75%. Felizmente, a abstenção não foi baixa, é certo. Não costuma ser numa eleição presidencial em que um dos candidatos é o candidato que já é presidente. Portanto, eu Sim. consideraria isso uma meia surpresa, neste caso pela positiva. Antes disso, se me permites, e algo mais genérico, aliás, tu sabes disso, eu estive numa mesa de voto. Sim. E, portanto, se calhar era, de modo absolutamente telegráfico, era interessante também contar a minha experiência a esse propósito. A experiência, enfim, não tanto do ponto de vista burocrático, administrativo, que isso não tem interesse sobremaneira, mas daquilo que me foi dado a ver e que chega quase a ser comovente. E eu vou dar aqui 3 ou 4 casos que acho que são paradigmáticos. Ou se não são paradigmáticos, se calhar por serem uma exceção, são assim mesmo dignos de registro. O eleitor mais idoso que eu tive a votar tinha 96 anos. 96 anos. E foi votar sem um ar heróico, sem dizer que tinha 96 anos. Como é que eu soube disso? Porque ele mostrou-me o bilhete de identidade, Claro, claro. mesmo bilhete de identidade, nem era cartão de cidadão, aqueles bilhetes de identidade à moda antiga, grandões, amarelados, Sim. e eu vi 96 anos. E dei-lhe até os parabéns pelo civismo, mas houve outros casos paralelos, invisuais, que foram votar. Já agora fica aqui um parênteses, uma coisa curiosa que eu acho interessante do ponto de vista cívico. A Comissão Nacional de Eleições providencia matrizes em braille para quem quiser votar, enfim, quem precisa, em visuais, para Claro, poderem votar claro. usando essas matrizes em braille. Mas, portanto, senhores com provecta idade, invisuais, um senhor de canadianas e com dificuldades respiratórias e de locomoção, um senhor em cadeira de rodas, e, no entanto, ainda assim foram votar e não se escudaram na desculpa A, B ou C para não cumprirem o seu dever cívico. E porquê é que tu achas que a abstenção não foi expectável, felizmente? É uma, O que é que é uma achas? surpresa, eu acho que é uma surpresa muito grande para toda a gente, porque não faltavam desculpas ou justificativas hipotéticas para haver uma grande abstenção, pelas razões que já disse. Enfim, a circunstância pandémica, por um lado. Por outro lado, o facto de, repito, uma segunda eleição, uma eleição desta natureza, por norma, já não mobiliza por aí além. Mas eu acho, não sei, de certo modo, se calhar houve um voto muito grande do ponto de vista de uma militância, não militância partidária, mas a nível de ideias. Isto é, alguém foi votar, muitos foram votar, certamente, com grande convicção, que queriam aquele candidato, e muitos outros foram votar precisamente com grande convicção, porque não queriam candidato ou candidatos X a terem um bom resultado, fosse ele a vitória efetiva, ou seja, ser presidente, ou um resultado que, não sendo a vitória efetiva, fosse assim mesmo substancial. Pronto, é assim, eu não queria, nós não temos tempo para falar e não é também estar a tirar mérito, enfim, subestimar os outros candidatos, mas eu acho que há aqui pelo menos, enfim, 3 nomes, claro, desde já Marcelo Rebelo de Sousa, que já era presidente e que mantém assim a eleição, e tem uma votação formidável, não é? Mas também Ana Gomes, a candidata socialista, mas não apoiada pelo Partido Socialista,
tem a maior votação de sempre em eleições presidenciais de uma mulher, não é? Em relação a Ana Gomes, pronto, também sabemos que o senhor André Ventura tinha o objetivo de ficar em segundo lugar e dizia que se demitia se assim não fosse. Estávamos à espera que a diferença entre Ana Gomes e André Ventura fosse assim tão pequena, Hugo? Sim e não. O grande. Vamos lá ver. Uma eleição, geralmente, neste caso, é para referendar, de certo modo, o presidente, neste caso, o seu primeiro mandato. A vitória do Marcelo nunca teve propriamente em causa. A dúvida era saber se ia ganhar por 10, 20, 30, 40 ou 50, mas é um fenómeno de popularidade. Pronto. A grande questão aqui, de facto, era a luta pelo segundo lugar. E era uma luta importante matematicamente, mas simbolicamente. E isto acaba por justificar. Se dúvidas houvesse, acaba por justificar, concordo ou não, mas justifica de sobremaneira a razão da candidatura da Ana Gomes. A candidatura da Ana Gomes, se não tivesse outra razão de ser, serviria de facto para enfim, estabelecer ali um paralelo, neste caso, oponível ao André Ventura. Portanto, atendendo ao facto que as sondagens valem o que valem, mas neste caso até foram bastante fidedignas, umas davam uma vantagem ao André Ventura e outras a Ana Gomes, portanto, previa-se que aí fosse equilibrado, enfim, foi por uma unha negra, 1% dos votos, mas esse 1% tem grande simbolismo, porque potencia, isso sim com maior simbolismo, que quem fica em segundo lugar não seja o André Ventura, enfim, que tem uma votação maciça, como tu sabes, não é? Mas apesar de tudo, dentro de uma certa lógica do tal voto mobilizado, neste caso, anti um candidato, anti-André Ventura, que polariza muito as opiniões, pela positiva aqueles que o apoiam, pela negativa aqueles que o repudiam, mas nessa medida a candidatura da Ana Gomes foi importante. E um comentário telegráfico ao não apoio do Partido Socialista, enfim, que também sabemos que o Partido Socialista, por si só, também já há algum tempo que não apoia especificamente um candidato, não é? É o quê? Foi uma estratégia do ponto de vista porque, enfim, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido também, enfim, um parceiro do governo, não é? Ele, desse ponto de vista, tem sido um bom presidente, não é? Portanto, o não apoio do PS a Ana Gomes é por isso, é essa estratégia de apoiar aquele que tem sido o parceiro como Presidente da República, ou é um bocadinho um castigo a Ana Gomes? Não sei. Não, um castigo não diria, porque independentemente de quem fosse o candidato, Ana Gomes ou outra pessoa qualquer, a partir do momento em que, eu não diria o PS, mas o António Costa, e enfim, que tem as responsabilidades que tem, mas e assim fez o endorsement em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa, mas é certo que grande parte do apoio da Ana Gomes era um apoio inorgânico, por um lado, mas também um apoio dentro do próprio Partido Socialista, de uma certa, sim, eu não sei se dizer facção, se calhar é exagerado, mas enfim, de uma conotação com o Pedro Nunismo, relativamente ao Pedro Nuno Santos, eventualmente uma ala mais à esquerda e tendencialmente mais jovem dentro do próprio Partido Socialista. Agora, é o que tu dizes, com razão. Oficialmente, o PS não apoia o candidato X ou o candidato Y. É certo que o António Costa também não hostilizou, e seria um erro estratégico que ele hostilizasse uma candidatura da sua área, do seu partido, a Ana Gomes. Portanto, ele também teve uma grande vantagem, é que a agenda política tinha outras prioridades que permitiam que não houvesse muito escrutínio, muitas perguntas ao António Costa sobre a sua posição relativamente às presidenciais. Isso permitiu que ele passasse um bocadinho dos pingos da chuva. Acho que ele, apesar de tudo, não sai enfraquecido deste processo, externamente. Isto é, ele, como tu dizes muito bem, ele apoiou o Marcelo Rebelo de Sousa e, consequentemente, apoiou o candidato vencedor. Portanto, ele, de certo modo, está a apostar na continuação de uma cooperação institucional, mas algo que lhe correu muito bem, que foi aquilo que tu falaste, que era a questão Ana Gomes, correu-lhe bem neste sentido. Porque imaginemos que o André Ventura tinha ficado à frente da Ana Gomes. Aí haveria muita gente à esquerda, dentro do PS e não só, a apontar o dedo ao António Costa, a dizer a culpa foi sua, António Costa, porque não fez um endorsement direto à Ana Gomes. Portanto, eu acho que
também disse um bocadinho isso, não é? Enfim, ela ficou em segundo lugar. O discurso dela foi mais, exato, foi um bocadinho mais, assim, azedo, com alguma legitimidade, e percebe-se isso, mas eu acho que, apesar de tudo, o António Costa saiu daqui com alguma, de modo relativamente airoso. Hugo, já falamos do André Ventura, mas eu queria só ainda tocar aqui num ponto que é, e vou ler um excerto que tirei de uma notícia que até partilhei no meu Facebook. No distrito de Porto Alegre, João Ferreira nem sequer alcança o terceiro lugar, que é ocupado por Ana Gomes. Portanto, o João Ferreira teve 10,22%, Marcelo Rebelo de Sousa vence com 55% dos votos e André Ventura consegue uns expressivos 20%. O Alentejo nós sabemos que é tradicionalmente uma região com muitos autarcas, até comunistas, não é? Uma região fortemente com muitos militantes comunistas. O que é que aconteceu? O que é que se passa no Alentejo? Já nas legislativas, o André Ventura tinha tido bons resultados. O que é que se passa? Já não há comunistas no Alentejo? Eu não acho que haja uma análise que possa ser 100% válida, pelo menos não a esta distância. Mas é o que tu dizes e com razão. É preciso ver que o André Ventura, onde teve mais votos, claro que de modo localizado, mas onde teve mais votos nas legislativas foi precisamente numa determinada região do Alentejo que tinha um problema específico. E é uma região, como tu disseste muito bem, essa região localizada e a região macro, ou Alentejo em geral, tradicionalmente comunista. É certo que isso vem perdendo, o comunismo vem perdendo, ou o PCP, melhor dizendo, a CDU vem perdendo alguma influência. Numa primeira instância perdeu essa influência para o PS e agora, em alguns, primeiro localizadamente, agora de modo mais macro, numa sede de distrito, como é o caso de Porto Alegre, acabou por haver esse resultado. É preciso ver que isto aconteceu algo similar também em França. Em França também, grande parte do operário, que era tradicionalmente um operário, um eleitorado operário, proletariado, e que votava ou tinha um voto ou comunista ou socialista, migrou massivamente também para a extrema-direita, porque é um eleitorado que está muito... enfim, é tradicionalmente muito sacrificado e fica muito sujeito a alguns problemas que, se os partidos mainstream, ditos moderados, não conseguem resolver, eles vão procurar soluções, enfim, mais extremistas em alguém que lhes promete uma solução ad hoc, que sabemos que isso não existe, como é evidente. Foi um bocado como o Trump, não é? Nos Estados Unidos, não sei se posso fazer este paralelismo. É um excelente paralelismo da tua parte, e esse paralelismo até é estratégico, até porque mesmo se reparares, o André Ventura sempre teve um discurso disruptivo, mas nestas últimas eleições, sobretudo nas últimas semanas, entrou já no insulto gratuito. É o avô bêbado, que é o Jerónimo, é a contrabandista cigana, que é a Ana Gomes. Enfim, o caso mais mediático referente à Marisa Matias e com os lábios, ou seja, já não são questões idiosincráticas, já não é a questão dos problemas propriamente ditos, é já o insulto ad hominem, um insulto à pessoa que é feito. Agora isto deve, mais do que propriamente as pessoas andarem a criticar, como fizeram com o Trump. Bom, criticar, devem criticar. O que quero dizer é caricaturar e dizer é o facho, é o Hitler, é não sei o que mais. Isso, se dúvidas houver, isso vale bola, vale zero, não é? Aliás, eu acho que não vale zero. Eu acho que isso até faz com que as tropas, por assim dizer, à volta do André Ventura, tornem-se mais sólidas e mobilizem mais, por um lado, mobilizem o voto e com os resultados que se sabe. Portanto, convém que os partidos os partidos de uma matriz liberal do ponto de vista, enfim, não autoritário, que não advogam das políticas do André Ventura, convém que, mais do que criticar e caricaturar, convém que efetivamente percebam qual é a gênese dos problemas destas pessoas e o que é que os fazem, procurar soluções milagrosas. Muito bem, pronto, temos agora uns tempos largos até termos novas eleições, vamos ver como é que as coisas correm, enfim, e olha, resta-nos aguardar por melhores tempos, porque confesso que ontem à noite fiquei muito afetada, hoje acordei bastante incomodada
e quero virar a página. Portanto, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisas mais interessantes agora. Então, e o que é que vamos falar hoje, Hugo? O que é que tu me trazes hoje? Ora bem, o assunto das presidenciais foi, enfim, fomos nós a surfar na agenda e era de certo modo incontornável, mas há assuntos que são intemporais, que não fazem parte da agenda mediática, da agenda do dia, mas sim, lá está, dessa intemporalidade. E vamos mais uma vez fazer jus ao título desta nossa rubrica e vamos para a França, não é? E, Ok. nomeadamente falar de uma senhora chamada Brigitte Bardot, a famosa Bebê, que tu tão bem conheces. Sabes que eu li, eu não sei se já te contei isto, sabes que eu li a autobiografia dela, Bebê, chama-se Calhamaço, e uma delícia, aquele livro. A Bebê, enfim, para quem não sabe, um dos grandes símbolos sexuais, se não um grande símbolo sexual do século XX, aliás, há de certo modo, a frase que ficou colada, é uma frase que é o título de um filme em que ela participou, que é E Deus Criou a Mulher, porque ela foi considerada quase o protótipo da mulher bela, da mulher fatal. Só que a Bebê tem uma coisa muito curiosa, que também há quem aponte isso pela positiva a Marilyn Monroe, é que não era meramente uma cara bonita. Porque concordo ou não se concordo com as tomadas de posição, e ela tem ultimamente tomadas de posição bem radicais em relação a muitas coisas, mas era alguém com uma gestão da carreira e com uma persona pública interessante. Mas o que eu trago para aqui é o facto de ela, quando no seu auge da beleza, no seu auge da popularidade, quando tinha todos os homens a seus pés, quem é que ela escolhe, com quem é que ela escolhe ter uma relação? Com um fulano que era considerado um dos mais, enfim, não era propriamente não tinha uma beleza canónica, por isso. Bom, palavras tuas, eu não queria dizer, mas sim, estamos a falar do Serge Gainsbourg. O Serge Gainsbourg é uma espécie de um cantautor, uma espécie de, Bob Dylan francês, ou Jorge Palma francês, e nada, e ele não era de facto, não devia muito à beleza, segundo diziam, mas o que é muito curioso, eu acho que dá um charme extra a Brigitte Bardot, é que tendo todos os homens a seus pés, e ela foi precisamente apaixonar-se pelo Serge Gainsbourg. Aliás, a música mais conhecida do Serge Gainsbourg, isto para quem não associar o nome à obra, é o Je t'aime moi non plus, uma música que foi nos anos 70, salvo erro, foi censurada cá em Portugal, não só em Portugal, a BBC também censurou, mas cá em Portugal a Rádio Renascença também censurou, porque fazia alusões à sexualidade e havia gemidos. Conta a lenda que os gemidos não foram feitos em estúdio, não era uma encenação, que alguém tinha posto um gravador debaixo da cama do Gainsbourg e da Brigitte Bardot e gravado isso. Eu digo da Brigitte Bardot ainda que a versão que tenha ficado mais famosa seja um dueto do Gainsbourg com a sua esposa, que sucedeu à Brigitte Bardot, que era a Jane Birkin. Mas pronto, enfim, o Gainsbourg fez, entretanto, criou músicas com e para a Brigitte Bardot, uma em que ele chamada Bonnie and Clyde, baseado no famoso duo de ladrões dos Estados Unidos, e uma outra que se chama mesmo Iniciais BB, que é uma homenagem que faz. E agora, há uma coisa que tem a ver contigo em particular. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, ainda não tinha feito um parênteses. Tu falaste depois na mulher seguinte à BB, no Gainsbourg, que é a Birkin. Exatamente. Aliás, há duas versões. Que a Hermès tem uma carteira muito famosa, que é a Birkin, que é por causa dessa senhora. Okay. Eu penso que sim, só pode. Eu sei que, por exemplo... É capaz. A Kelly Bag é baseada na Grace Kelly. Não sabias? Okay. Então faz sentido. Não sabia. Exatamente. E depois há a Birkin, que é baseada nessa senhora. Porque há duas versões. Muito bem. Há duas versões e enfim, uma com a Brigitte Bardot, mais animal, e a outra mais fofa, por assim dizer, com a Jane Birkin. Mas eu estava a falar que há uma coisa que te diz respeito diretamente, porque eu julgo saber que uma das obras, um dos filmes da tua vida é o Cyrano de Bergerac, certo? Oh, Ragueneau, mon ami, pâtissier de poète. Já agora, queres contar aos nossos espectadores telegraficamente de grosso modo, de que é que se trata o Cyrano de Bergerac? Ora bem, o Cyrano de Bergerac era um poeta maravilhoso, mas era feinho, não é? Tinha aquele nariz muito grande,
E depois há uma parte do filme... Atenção, eu devo dizer que eu devo ter visto o Cyrano de Bergerac com Depardieu. Epá, eu não sei, eu sei que eu já soube aquele filme de cor. E há uma parte em que ele se confronta lá com o rival, não é? Porque ele estava apaixonado pela Roxane. E confronta-se com a outra personagem, que eu agora não me lembro o nome, Shame on Me, e ele, pronto, tenta gozar com ele por causa do nariz, e ele está ali, uns 5 minutos a falar do próprio nariz, e é uma risota, não é? C'est un cap, c'est un pic, c'est une péninsule. É giríssimo. Pronto, eu já soube aquilo que... Pois é, isso. Aliás, eu percebo isso perfeitamente. Esse amor que nos leva, esse amor e essa paixão pelas obras de arte que nos leva a revisitá-las e a saber aquilo de cor. O que importa dizer é que havia a Roxane, como tu disseste muito bem, e havia dois homens interessados. O Cyrano de Bergerac, como tu disseste, era um homem extremamente poético, extremamente inteligente e criativo, mas que tinha esse problema que não era abonado fisicamente. E, por contrapartida, o seu grande rival, como tu falaste, era alguém que, enfim, não devia propriamente muito à inteligência, exatamente, mas extremamente bonito. E o Cyrano acaba por cortejar a Roxane, de certo modo, numa primeira instância, através desse bonitão. Porque ele vai-lhe pedir para ele escrever os poemas por ele. E quando ele vê a Roxane, também fica apaixonado por ela. É isso. Claro, isto de certo modo é um bocadinho aquela metáfora da perfeição, perfeição entre aspas, que é entre a beleza física e a beleza interior, chamada beleza interior, não é? Quando as duas coisas se juntam. Melhor ainda, como é evidente. Mas o que é curioso, e porque é que nós estamos aqui a falar? Porque, de certo modo, o Gainsbourg podemos fazer um paralelismo entre o Gainsbourg e o Cyrano de Bergerac, e a Brigitte Bardot seria a Roxane, que neste caso uma Roxane que optou claramente pelo Cyrano e não pelo bonitão. Dizer que a canção famosíssima dos Police, do Sting, Roxane, queres cantar um bocadinho? And you don't have to put on the red light. Essa? Exatamente. Esta canção foi composta pelo Sting quando de uma digressão, e ele ficou hospedado num hotel francês. Enfim, na altura ele não era uma estrela, portanto ficou num hotel baratíssimo, que era um hotel também onde, enfim, as meretrizes do amor, por assim dizer, não eram as prostitutas, levavam para lá os clientes. E então ele fabulou uma história de uma hipotética paixão que ele sentia por uma prostituta. E, em homenagem, precisamente, ao Cyrano de Bergerac, chamou a essa personagem ficcional e, consequentemente, à canção Roxane. Ai, que giro! Eu não sabia disso. Que maravilha! Faz todo sentido. A letra é toda... Que giro! Olha que bom! Gostei de ouvir isso. É isto. Muito bem. Muito bem, Hugo. Olha, muito obrigada por este bocadinho. Já me puseste aqui a cantar, já me puseste a falar francês. O Ragueneau, ai meu Deus, tenho que ver aquele filme outra vez. É uma delícia. Pronto, obrigada. Uma boa noite. Espero que quem nos está a ouvir tenha gostado e que veja para a próxima. Nós já a seguir, fiquem aí porque vamos ter mais conteúdos já a seguir. E desejamos uma boa noite. Obrigada, Hugo. Boa noite para ti também. E boa noite a todos. Boa noite para todos. Obrigada.